paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer mais uma dica de um vídeo temático para você que gosta de estudar teologia paulina, que gosta de estudar as cartas de Paulo, as suas viagens, a sua teologia. Tem aqui uma dica interessante, umas 6 obras para te apresentar, já que já temos alguns vídeos, só você olhar na nossa playlist, o catálogo bem completo ali de alguns vídeos de teologia paulina, de cristologia. Você só vai dar uma olhadinha lá, esse vídeo vai estar complementado lá naquela playlist para você olhar as variedades, diversificar das obras que você possa ter opções para escolher, ok? Antes de começar a apresentar aqui, dá aquele like, aquela curtida no canal. Você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho das notificações, ok? Sempre observando se a opção todas, né? Você vai apertar o sininho, vai abrir aquelas 3 opções, a primeira opção todas você aperta para você não perder nenhuma notificação, ok? Ah, irmão Renato, eu não estou recebendo notificação do YouTube. Tem acontecido isso realmente. O que você vai fazer? Você pode desinstalar o aplicativo do YouTube e reinstalar novamente, tá bom? Para vir com novas atualizações, porque realmente o YouTube tem deixado essa brecha e algumas pessoas têm passado dificuldade de não ter recebido a notificação, as novidades que chegam no canal. Muito bem, vamos começar? 6 obras para você aqui, para começar a nossa dica de leitura. Primeiro, essa obra fininha aqui, da editora Paulus, da Lúcia Arruda, Mulheres na Vida de Paulo, a história de Lídia, Priscila e Febe. Uma obra assim fantástica para quem quer entender o ministério feminino, as mulheres que acompanhavam Paulo nas suas viagens, na sua obra, aquelas que foram recomendadas por Paulo para estarem cooperando nas igrejas. Aqui, ó. Deixa eu apresentar para vocês quantas páginas tem. Sumário pequenininho. 98 páginas. Uma sentada você consegue ler isso aqui. A gente vai falar sobre Lídia, comerciante de púrpura, um casal de colaboradores, diaconisa Febe, exercendo a missão, desafios e conquistas, alegria do evangelho, superando conflitos, salvação pela fé, fiéis até o fim. Referências bibliográficas. Para quem gosta de fazer uma leitura básica, resumida, está aqui, para entender o ministério feminino. Ok? Segunda dica de leitura. Esse aqui do Jonas Machado, que trabalha muito com essa coleção aqui da Paulo, que é fantástica, né? Essa coleção bíblica aqui. O misticismo apocalíptico do apóstolo Paulo, um novo olhar nas cartas aos Coríntios na perspectiva da experiência religiosa. Aqui você vai trabalhar com a questão espiritual, como a igreja de Corinto é uma igreja muito espiritual. Então aqui tem aquela visão de Paulo, né? A situação sobre a escatologia, né? A doutrina das últimas coisas. Ele vai trabalhar aqui nessa posição na questão da vinda de Cristo, a parousia no caso, né? Olha aqui, essa obra ela tem 260 páginas, mais ou menos isso. Aqui vai falar aqui, ó, a parte 1, o estado atual dos estudos paulinos por uma metodologia. Aí você tem os subtópicos. A parte 2, o contexto religioso de Paulo, tem os subtópicos, a origem do cristianismo, a experiência religiosa de Paulo, o misticismo paulino, que Paulo já era místico desde a questão da visão judaica dele, trouxe para o cristianismo. Isso não foi muito difícil de adaptar, até porque um pouco dessa visão nós temos do judaísmo. Paulo e os conflitos. Com uma letra bem pequenininha, né? A fonte é um pouco pequena. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o sumário. Se quiser dar uma pausa, dar uma paradinha para dar uma olhadinha, ó, para ver se realmente interessa os assuntos, que realmente é muito interessante para você entender a questão da visão escatológica de Paulo, tá bom? Segunda dica, também da editora Paulus. Esse aqui é uma obra interessante também, que eu vi há pouco tempo no site, esse aqui do Cris Bruno, da editora Mundo Cristão. Paulo e Tiago, ou, para quem preferir, Paulo versus Tiago, eu não gosto de colocar porque parece que os dois estão em conflito. Como conciliar suas aparentes diferenças no debate sobre fé e obras. Irmãos, ó, que livraço. Para quem vê a aparente, né, divergência, no caso que Tiago ainda vê a questão da visão judaica, né, sobre as obras da lei, e Paulo vai apoiar a questão da graça, da fé, da justificação. Parece que aparentemente tem um conflito entre a teologia paulina e a teologia de Tiago. Então, para quem quer
pesquisar e se aprofundar nesse assunto, é uma obra riquíssima. Aqui, ó, tem 161 páginas. Ele vai tratar aqui, ó, parte 1, a vida de Tiago e Paulo. Tiago, irmão de Jesus. Paulo, perseguidor da igreja. Tiago, o justo, escravo de Jesus Cristo. Paulo, apóstolo de Jesus. O mistério compartilhado de Tiago e Paulo. Aí vem a parte 2, as cartas de Tiago e Paulo. A fé fundamental de Abraão. Tiago, justificação e falsa fé. Aí o texto de Tiago 2, 14, 26. Paulo, justificação e boas obras piedosas. Gálatas 3 e Romanos 4. Vai usar as duas cartas, né, as duas epístolas, para comparar como base que tipo de teologia os dois apoiam. O legado de Tiago e Paulo. Fé, obras de justificação, pregando e ensinando. Tiago e Paulo ao longo dos séculos. Fé e obras na vida real. Epílogo, unidade, diversidade e fidelidade. Bom, ó, vale muito a pena, tá bom? Terceira dica aqui. Quarta dica, que já é bastante conhecida. Isso aqui da Edições Paulinas. É uma obra até robusta, ó. Do Rinaldo Fabris. Paulo, apóstolo dos gentios. Tá? Essa aqui é uma obra bastante teológica, é uma obra acadêmica. Ele vai se aprofundar aqui nos escritos de Paulo, na sua teologia, nas suas viagens. Tá? Deixa eu apresentar para vocês aqui. Essa aqui é uma obra, talvez, da que eu tenho para apresentar para vocês aqui, a mais extensa. 778 páginas. Isso aqui não tem nem como falar passo a passo o sumário para vocês, porque é uma obra muito extensa. Aqui, eu vou falar só os capítulos. 1, as origens de Paulo, e você tem os subtópicos. 2, a formação e a personalidade de Paulo. Perseguidor da Igreja de Deus, essa é a parte 3. A parte 4, o chamado a anunciar o Evangelho. Parte 5, a primeira missão de Paulo. Parte 6, encontro e acordo em Jerusalém. Parte 7, a missão entre pagãos. Parte 8, Paulo em Atenas e em Corinto. 9, Paulo em Éfeso. 10, a crise nas igrejas paulinas. 11, o meu evangelho, a carta aos Romanos. 12, a prisão e o processo. 13, Paulo em Roma. 14, a tradição de Paulo. 15, Paulo na história. Depois vem a parte final. Excelente obra para você estudar aí, ó. Mais uma obra de pesquisa para quem gosta de trabalhar com as perspectivas paulinas, né? A nova perspectiva de Paulo. Essa aqui, Perspectivas Paulinas. Essa aqui do Ernest Käsemann, da editora Teológica. Também uma obra bastante acadêmica, vai dialogar muito com aquela obra de Paulo, né? E os judeus, no caso, aquela obra do E.P. Sanders. Dialoga muito também com N.T. Wright e Dunn. Lembrando que o Ernest Käsemann, ele estudou junto com o Gunther Bornecker, né, que trabalhou naquela obra Jesus de Nazaré, que é também da editora Teológica e que foi aluno de Rudolf Bultmann. Tá, uma obra aqui também fantástica. Aqui, olha como é que ele vai trabalhar. O sumário não é extenso não, irmãos. 269 páginas. Você tem aqui, ó, capítulo 1, a antropologia paulina. Capítulo 2, o valor salvífico da morte de Jesus em Paulo. Capítulo 3, justificação e história da salvação na Epístola aos Romanos. Capítulo 4, a fé de Abraão em Romanos 4. Olha isso, hein? Capítulo 5, o problema teológico do tema do corpo de Cristo. Vai tratar da eclesiologia. Capítulo 6, o grito litúrgico da liberdade. Capítulo 7, espírito e letra. Depois vem as referências bíblicas. Tá? Para quem quer trabalhar com perspectiva paulina, sobre as novas pesquisas, apesar que está dialogando justamente naquele período ali, quando estava mais forte, no caso, com Sanders, com Down, tá? O N.T. Wright já vem nessa mais recente leva sobre essa pesquisa. E por último aqui, também não tão menos importante, mas uma obra que está ficando até rara de encontrar. Lembrando, irmãos, eu vou deixar, tá, abaixo do vídeo o link da descrição para você conseguir cada obra. Se houver alguma dificuldade, os irmãos podem até comentar aqui, que eu vou tentar achar, fazer o máximo possível, porque tem obras que estão ficando mais difíceis de encontrar. Então eu vou tentar achar onde eu puder garimpar e encontrar, vou deixar para opções para vocês procurarem, para conseguirem comprar, ok? Isso aqui, ó, Lei e Graça em Paulo, uma resposta à polêmica em torno da doutrina da justificação, do Peter Stuhlmacher.
Esse aqui da Edições Vida Nova. Se você conhece essa obra acho que teve uma reimpressão, uma nova capa. Apesar que essa obra aqui, com essa capa, já é antiga, né? Vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui ele vai debater contra a questão da justificação e a polêmica, né, da perspectiva paulina. Ele vai debater contra a perspectiva paulina do Caseman, do Sanders, ok? Até mesmo, possivelmente, até do N.T. Wright, que já é uma coisa mais recente para os nossos tempos. Aqui, ó, Prefácio de Edição Brasileira, capítulo 1, o Evangelho da Justiça de Deus, capítulo 2, Deus, Sua Justiça e Seu Reino, capítulo 3, o Processo de Justificação, capítulo 4, Paulo e o Judaísmo. Em passagens bíblicas, você tem que 135 páginas, ok? Então, como eu falei, ele vai praticamente dar a sua posição sobre a lei e a graça e vai rebater, né? Vai contestar contra essa pesquisa da perspectiva paulina, né? É muito interessante para quem você quer se aprofundar e entender realmente a visão de cada autor, que é diferente, até mesmo dentro da perspectiva de Paulo. Alguns proponentes eles se divergem, né, em algumas posições. Aqui é mais uma dica e a última dica para vocês aqui, ok? Vou trazer também mais um vídeo, né? Tem mais outro vídeo de teologia paulina para vocês. Isso são opções. Ah, irmão, tem muito livro de teologia paulina sobre Jesus Cristo. Quanto mais, melhor, né, irmãos? Porque quem gosta de pesquisar, quanto mais opções, é melhor. Então, nós temos aí muitas obras de cristologia e muitas obras de teologia paulina. Então, com mais opções que fica mais acessível, ou a linguagem mais fácil, ou a linguagem mais acadêmica, nós estamos trazendo diversificado para vocês terem opções de adquirir, ok? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.